Pessoal, sou Edinaldo Daniel, professor de matemática, e vamos dar início novamente à aula de vocês. E hoje vamos continuar com o assunto da aula passada, expressões algébricas, fórmulas, ok? Nós temos expressões algébricas, fórmulas e equações. Nós vimos na aula passada que expressões algébricas são expressões onde aparecem operações com letras e números, não é isso? As fórmulas são as generalizações dessas expressões. E vamos ver também as equações, que são sentenças matemáticas fechadas por uma igualdade, tá certo? Então vamos relembrar. Uma locadora de automóveis lança a seguinte promoção: alugue um carro por R$ 130 a diária, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, quanto você pagaria em reais pelo aluguel de um carro pelo período de um dia em que você percorreu 160 quilômetros? Então, vejam que tem a diária e ainda paga mais R$ 1,50 a cada quilômetro rodado, correto? Então, vejam, 130 a diária mais R$ 1,50 vezes x, onde x é a variável que representa rodados. 130 é o aluguel pelo preço de um dia, né? A diária. R$ 1,50 é o valor do quilômetro rodado. E x é a quantidade de quilômetros que você vai rodar. Beleza? Então vamos resolver. 130 a diária mais R$ 1,50 vezes 160 quilômetros. Foi o que você passou um dia com o carro e rodou 160 quilômetros, tá certo? Isso vai ser igual a diária, 130, mais 160 vezes R$ 1,50, dá 240, correto? 160 vezes R$ 1 dá 160, 160 vezes 50 centavos dá 80. 160 mais 80, 240. Então, você pagaria no total 130 da diária mais 240, um total de R$ 370. Esse é o valor que você pagou pelo aluguel do carro ao percorrer 160 quilômetros. Certo? Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente encontrou o valor numérico da expressão, tá certo? Quando x é 160. Então, imagine que você alugou o carro por 2 dias. Você vai pagar 2 diárias de 130, né? Você percorreu 500 quilômetros, digamos assim. Então, você vai pagar o quê? As 2 diárias, 260, mais 500 quilômetros vezes R$ 1,50. Certo? Onde a variável x, ela representa o quê? Os quilômetros que você percorreu. Então, seria 500 vezes R$ 1,50. Tá bom? Fórmulas. Tá? O que são fórmulas? São sentenças matemáticas que elas indicam, de maneira resumida, quais são os cálculos realizados para obter certo resultado. Então, quando a gente pode representar uma expressão, generalizar uma expressão, então a gente cria uma fórmula, né? E essa fórmula nos permite calcular, certo, os resultados que a gente precisa. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. As seguintes fórmulas aqui, obtidas por cientistas, elas estimam a altura de indivíduos adultos, tá? Com base em fatores genéticos. Certo? Então imagine que a altura de um menino ele vai ser igual à altura do pai mais a altura da mãe mais 13 centímetros dividido por 2. Para calcular a altura das meninas, a fórmula é a altura do pai mais a altura da mãe menos 13 centímetros dividido por 2. Tá? Essa é uma estimativa. Tá? Essa fórmula pode ter um valor a mais, uma variável, uma diferença de valores de 5 centímetros para mais ou para menos.
uma estimativa. Então, P é a altura do pai e M é a altura da mãe. Certo? Então, utilizando essas fórmulas, podemos estimar a altura de um indivíduo cujo pai tem 1,75 m ou 175 centímetros e a mãe 168 centímetros, 1,68 m. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Basta a gente substituir as letras P e M, onde P representa a altura do pai e M a altura da mãe. Vamos ver? Então, vamos lá. Então, para calcular a altura do menino, certo? Vamos utilizar aquela fórmula P mais M mais 13 dividido por 2, onde P é a altura do pai, M é a altura da mãe, ok? Então, nós temos 175, que é a altura do pai, mais 168, que é a altura da mãe, mais 13 dividido por 2. Somando todos esses valores, nós encontramos 356, que dividido por 2 dá um total de 178 centímetros, ou seja, a estimativa da altura desse menino vai ser 1,78 m ou 178 centímetros. Tá certo? No caso de uma menina, a altura da menina é resultado da soma da altura do pai e da mãe, menos 13 centímetros, dividido por 2. A altura do pai, 175, mais 168 da altura da mãe, menos 13, dividido por 2. Somando esses resultados e subtraindo 13, nós temos 330, que dividido por 2 dá um total de 165 centímetros. Ou seja, a estimativa da altura dessa menina vai ser 1,65 m, ou 165 centímetros. Tá certo? Então, equações. Então, a gente viu que as expressões algébricas ela possuem variáveis, né? possuem letras. Então, quando eu tenho uma expressão fechada, tá? Com a igualdade, então eu tenho uma equação. Tá certo? Então, nesse caso, a palavra equação, ela vem do latim, a expressão equa, em latim significa igual, ou seja, então, para ser uma equação eu preciso ter uma igualdade. Tá? Se eu não tiver uma sentença matemática fechada com igualdade, não é uma equação, tá certo? Então, equação, uma sentença matemática expressa, como eu falei, por uma igualdade, em que pelo menos tem que ter uma letra, tá certo? Essa letra a gente chama de incógnita, né? A variável a gente chama de incógnita. Incógnita é um termo desconhecido, significa que não conhece. Tá? Então, no lugar daquele valor que você não conhece, a gente representa por uma letra, ok? Então, resolver a equação é o quê? Você encontrar o valor do termo desconhecido. Tá? Quando a gente encontra esse valor, aí a gente tem a solução ou a raiz dessa equação. Tá certo? Então, vamos ver o seguinte. Ó, numa equação, nós temos esse exemplo aqui, ó, 2x mais 9 igual a 81. Vejam que temos a igualdade. Então, é uma equação fechada por uma igualdade, tá certo? Temos uma letra ali, o x, tá certo? Então, quando a gente tem esses casos, a gente tem o primeiro membro, tá? E o segundo membro. Então, vejam que esses dois membros eles são divididos, né, pela igualdade, tá certo? São separados pela igualdade. Então, o que está antes da igualdade é um membro, o que está depois é outro membro. Então, primeiro e segundo membro. E temos também aqui a variável x, a incógnita x, tá certo? Então, outros exemplos de equação, ó, x mais 3 igual a 5, 2a mais b igual a 45, x ao quadrado mais 6 igual a menos 5x. Então, sempre que eu tiver letras, igualdade, eu tenho equação. Ok? Então, bons estudos. E lembrando sempre, cuidem de sua saúde, cuidem da saúde de seus familiares, se protejam, usem máscara, mantenham sempre o distanciamento, não se aglomerem, lavem sempre as mãos e usem álcool gel, ok? Então, até a próxima aula e até mais.